Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos unidas lendo um livro tão maravilhoso como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joana Weaver, da editora CPAD. Então, hoje nós estamos entrando para o áudio 15, entrando no capítulo 6, o serviço da cozinha. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Eu sei quem são vocês. Os olhos do presidente chinês estavam serenos e calmos quando ele falava em inglês meticuloso. Seu comentário interrompeu a conversa que já durava quase a tarde inteira. Dom olhou o homem não sabendo o que ele queria dizer. Era 1998. Como presidente da Associação Nacional Evangélica, o Dr. Arg havia sido convidado para conhecer o presidente da República Popular da China, com a finalidade de discutir a posição do país sobre a liberdade religiosa. 10 mil cristãos foram perseguidos por sua fé, mas alguns milhares foram presos ou executados. Dr. Arg logo apresentou o motivo para se permitir aos cristãos a sua prática de fé. Eles serão seus melhores trabalhadores, disse ele ao presidente. São honestos e confiáveis, mas a conversa se distanciou do assunto, que foi engolido pela postura política e gentilezas diplomáticas. Eu sei quem são vocês, repetiu o presidente, agora em voz baixa, enquanto se inclinava em direção ao Dr. Arg. Com o auxílio de um intérprete, ele contou a sua história. Quando eu era jovem, estive muito doente em um hospital. Uma enfermeira cristã cuidou de mim. Mesmo ao final de um longo e atarefado dia, ela não ia embora antes de atender nossas necessidades. O presidente Jiang sorriu e acenou a cabeça. Eu sei quem são vocês. Modelos de cristianismo. De todos os sinais identificadores de um cristão, Jesus disse que o amor seria o que nos revelaria. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, disse ele, se vos amardes uns aos outros. O amor ágape deve ser a nossa marca, o amor infindável e incondicional fluindo através das nossas vidas. O bom filéu não é o tipo de amor suficiente. Precisamos de um amor que ame o apesar de e por causa de. Apesar da rejeição, da privação, da perseguição, nós amamos. Por causa da grande compaixão que Deus nos concedeu, nós a repartirmos com o mundo, através de palavras e do trabalho sacrificial. Fomos cheios de um grande tesouro para um propósito, transbordar Cristo. Ilustrou o amor ágape aos seus discípulos quando lavou os pés deles. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, disse em João 13:34, ao grupo de homens cujos pés, recém-lavados, eram provas de suas palavras. O feito de Jesus deve ter chocado os discípulos. Que nenhum hebreu, mesmo escravo, deveria ser imposto a obrigação de lavar os pés. As ruas e estradas da Palestina eram rudes, não pavimentadas e sujas. William informa, no tempo seco eram cheias de poeira e do chuvoso eram barrentas. Acrescente o fato de que a maioria das pessoas usava sandálias, uma simples lingueta de couro amarrada ao pé por algumas tiras e que lavar os pés era um trabalho vil. Embora os discípulos, por tradição, atendessem às muitas necessidades do seu rabi, eles nunca cogitaram sobre uma tarefa tão imunda. Nem era esperado. Simplesmente, isso não era feito. Então Jesus dobrou os joelhos para servir os seus seguidores. Foi uma demonstração viva de humildade. O mestre se tornou o menor dos menores. Depois foram convidados e não ordenados a fazer o mesmo. É importante observar que Jesus disse apenas uma vez que estava deixando exemplo aos discípulos. Isso ocorreu quando ele lavou os pés deles, menciona Oswald. O serviço da cozinha, como você pode ver, não é uma opção para os cristãos. Devemos passar uma boa parte do nosso tempo seguindo o exemplo do Senhor. Devemos servir os outros e demonstrar-lhes amor, e então revelar Jesus para o mundo ao nosso redor. Infelizmente, como o mundo bem sabe, os cristãos esquecem facilmente o porquê de estarem aqui. É fácil cair na hipocrisia de dizer uma coisa e fazer outra, ou ficar tão envolvido com as atividades religiosas a ponto de ignorar a necessidade de alcançar aqueles ao nosso redor. Não olhem para as pessoas, podemos asseverar, olhem para Jesus. Mas embora isso possa parecer correto, a verdade solene ainda permanece. Queiramos ou não, somos o único Jesus que as pessoas veem. Moody expressa dessa forma, um entre 100 homens lerá a Bíblia, os 99 lerão os cristãos. O apóstolo Paulo compreendeu como é importante a responsabilidade de revelar Cristo aos outros. Por mais de 9 meses no Novo Testamento, Paulo escreveu alguma coisa relacionada a imitem-me da mesma forma que imito a Cristo. Aqui estão algumas passagens.
Adomesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4,16. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei. Filipenses 4,9. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11,1. Nesses versículos, Paulo não está estimulando ninguém a reproduzir a vida dele, mas a viver a vida como modelo de cristianismo. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 1:6-7. E vós fostes feitos com nossos imitadores e do Senhor, de maneira que vós fostes exemplo para todos os fiéis. Não havia Bíblias dos Gideões na igreja do Novo Testamento. Não havia Bíblias de espécie alguma, exceto o cânon judaico. A única evidência desse modo de vida veio da forma de andar, respirar e viver as epístolas que encheram os salões de reuniões da jovem igreja e transbordaram pelas ruas. Porque já é manifesto em vós, e vós sois a carta de Cristo. Paulo lembrou os cristãos de Corinto, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3:3. Paulo disse que você é uma carta conhecida e lida por todos. Isso também vale para nós hoje. Somos a carta do amor de Deus para o mundo. Fomos separados para um propósito, comunicar a sua glória ao mundo perdido e agonizante. Vida frutífera. Uma vez ouvi sobre um homem que gostava de fazer experiências em seu jardim. Ele sempre aparecia com uma forma hídrica disso ou daquilo. Sua realização premiada consistia em uma árvore híbrida, parte ameixeira, parte damasqueiro, parte pessegueiro. Era a árvore mais loucamente misturada que você já viu. Mas aquela árvore tinha um grande problema. Sim, estava viva, crescia linda, as folhas estavam lá. De vez em quando, na primavera, até mesmo brotava uma flor, mas a árvore nunca produziu um fruto sequer. João Batista notou o mesmo problema na vida de muitos de seus seguidores judeus. Ele não media palavras para adverti-los sobre a falta de frutos em sua vida. Ele não misturava peras. Você imagina uma árvore pelo fruto produzido por ela, disse João, e uma árvore que não produz não tem valor algum. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Lucas 3:8. João estava punindo os judeus por acreditar em seu DNA. Sua linhagem era suficientemente para agradar a Deus. Não bastava ser filho de Abraão, ele disse, era necessário viver como pessoas escolhidas para produzirem frutos dignos de sua ascendência. Se não atendessem, Deus estaria preparado para encontrar quem o fizesse. E também já está posto o machado à raiz das árvores. A toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Lucas 3:9. Da mesma forma, não é suficiente nos denominarmos cristãos. Devemos viver como cristãos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, disse Jesus. Certa vez, ao falar a respeito da vida estéril de muitos, Mateus 7:21. Macieiras produzem maçãs, ameixeiras dão ameixas. Se somos cristãos, então nossas vidas devem ser inequívocas e, obviamente, como a de Cristo. O fruto acontece. Por toda a palavra de Deus, a analogia do fruto é empregada. Os 4 evangelhos incluem a ilustração da videira e seus ramos. Dos 27 livros do Novo Testamento, 15 mencionam os tipos de frutos que devemos ter em nossa vida, incluindo os frutos nos nossos lábios, portanto ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, Hebreus 13:15. O fruto das nossas obras, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. O fruto das nossas atitudes, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Como posso ter certeza de que minha vida produz esse tipo de fruto? Não é difícil. Como você sabe, o fruto não é algo que você pode sentar e fabricar na sua vida. O fruto acontece. Você se liga à videira e logo terá frutos, toneladas e toneladas de frutos. Tanto fruto que você será obrigado a repartir. Quando permanecemos no relacionamento íntimo com Cristo, de que falamos no capítulo 5, algo incrível acontece. Começamos a amar como nunca amamos antes. Nossas vidas mudam e se tornam exemplos dignos de imitação. Começamos a produzir fruto suculento, atraente, saboroso, frutos que relatam ao mundo quem somos e como Deus é, mesmo quando estamos presos na cozinha lavando a louça.
Alegrem-se na cozinha. Que meta! Estar tão ligado à presença de Deus que lavar os pratos se torna um ato de adoração. Os momentos de nossa vida, até os mais cotidianos, se tornam brilhantes com Deus. No momento em que Jesus repreendeu Marta, lembre-se, ele não estava repreendendo o seu ato, mas a sua postura. Ele acusou Marta não por seu serviço amoroso e cuidadoso, diz o escritor Charles, mas por permitir que o trabalho a irritasse e a agitasse e a absorvesse. O trabalho sem a espiritualidade é exaustivo e desanimado. Da mesma forma, a espiritualidade sem o trabalho é infrutífera e egoísta. Precisamos unir esses dois fatores e fazer tudo como para o Senhor. Quando agimos assim, algo maravilhoso acontece com o nosso trabalho. Quando agimos assim, algo maravilhoso acontece com o nosso trabalho na cozinha. As pias se tornam um altar, os esfregões limpam o lugar santo, as tarefas domésticas diárias que costumavam nos incomodar ou nos esgotar tornam-se oportunidades para expressarmos a nossa gratidão. E aqui, meninas, eu quero deixar um apêndice no final desse capítulo, desse áudio, que quantas vezes eu limpando a minha casa, né, estando no lugar que Deus me chamou para estar, quantas vezes Ele me pegou de jeito, né? Quantas vezes eu fui pro chão chorando e como Ele falou ao meu coração, como Ele constrangeu a minha vida. Então eu te encorajo, enquanto você está limpando a sua casa, para você não ter um coração ressentido, não ter um coração irritado, nem um coração que esteja distraído, mas um coração ligado à presença de Deus, sabendo que em todo o trabalho o Senhor está ao nosso lado, falando ao nosso coração.